A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje estudaremos uma importante lição, o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus, que consta do livro Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, escrita pelo nosso honrado pastor Osiel Gomes. Do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, escrita pelo nosso honrado pastor Osiel Gomes. Hoje traremos O Casamento é para Sempre. Escola Bíblica Dominical, lição 5. Textuário. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19:6. Verdade prática. A vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Para a continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 5, versículos de 27 a 32. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu o adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atire-o para longe de ti, pois te é melhor que se peca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, e não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Nesta lição, estudaremos a respeito do caráter vitalício do casamento. Veremos que a Bíblia condena o adultério e afirma a indissolubilidade do casamento. Num contexto em que a instituição do casamento é tão atacada, aprendemos um estudo que fortalecerá a instituição do casamento e apresentará seu caráter divino, pois foi Deus quem a instituiu. No Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito destacada. Ao invocar o sétimo mandamento, não adulterarás, Êxodo 20:14, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus. Na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. Assim, cai por terra as teorias quanto ao divórcio, as evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar de seu cônjuge, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da pureza da vida conjugal e do verdadeiro lar cristão. Em Mateus, capítulo 5, de 27 a 32, Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como condena uma sociedade degenerada. Os objetivos da lição: apresentar a condenação do adultério, mostrar que
o que rege o coração regerá o corpo também, e afirma a indissolubilidade do casamento. No primeiro tópico, a condenação do adultério. Definição de adultério. No grego temos o verbo moicheuo, cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher do outro. Da mulher, permitir adultério, ser devassa. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa ou vice-versa. 2. A posição de Jesus quanto ao adultério. Para Jesus, a gênese do adultério está no coração, começando com um olhar cobiçoso e pensamentos impuros que levam à prática sexual ilícita. O posicionamento do mestre vai além de tudo o que, no Antigo Testamento, era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Os males do adultério. O adultério sempre é prejudicial à estrutura familiar. E qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim, pois gera desconfianças, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Segundo tópico. O que rege o coração regerá o corpo. 1. O que precede do coração. O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também a pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Mateus capítulo 15, versículo 19. Do hebraico coração, lebab, fala do coração interiormente, vontade, alma e inteligência. Trata-se do lugar dos desejos, das emoções e paixões. No seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. Um cristão que tem o coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que o seu coração é regido pela palavra. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. O homem é o que pensa. É sabido por todos que o homem é o que pensa ou sente. Os pensamentos e ideias que estão no seu coração interior são motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Desse modo, o homem colherá aquilo que semear. Gálatas 6, 7. Sujeitando ao corpo e ao espírito. O caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo. Gálatas 5,16. Jesus fez uso de figuras de linguagem de modo hiperbólico para mostrar como se deve fazer para vencer os instintos sexuais. Uma síntese da nossa lição: o que procede do coração, que permeia o pensamento do homem, determinarão o seu comportamento. Tópico 3. A indissolubilidade do casamento. O casamento, na perspectiva bíblica, sabemos que o casamento é a mais fundamental em todas as instituições sociais. Gênesis 1, 28, 2, 24. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente, em que o homem e a mulher entram em uma aliança a fim de construir uma união única e mais perfeita intimidade. No subtópico 2, o que fazer para que o casamento seja para sempre? Um casal que vive a vida a dois, em amor, irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que enfrente lutas e reveses nesta vida. O casamento deve ser construído com base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros. Casamento, uma união indissolúvel. Na discussão de Jesus com os líderes religiosos, ele destacou os ideais divinos sobre o casamento, isto é, como Deus o havia projetado, a fim de que fosse permanente. Marcos, capítulo 10, versículo 9.
Uma síntese do terceiro tópico, na perspectiva bíblica, o casamento é uma união indissolúvel. E uma pequena conclusão que, pela palavra de Deus, compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência com Deus em um relacionamento marcado pelo amor. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifícios, buscando sabedoria divina para que se volte à verdadeira harmonia com a presença de Jesus. Revisando o conteúdo, uma importante revisão, que as nossas perguntas são: para Jesus, onde está a gênese do adultério? No seu sermão, Jesus evidencia a importância de homens e mulheres abster-se de quê? Como Jesus via o casamento? De forma figurada, a idolatria também era chamada de quê? De acordo com a lição, perante Deus, com o bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. O que fazer para não cair neste mal? Deus é contigo. Até uma próxima aula. Fique com Deus.